Olá, pessoal! Tudo bem? Vamos então calcular a rotação bidimensional de um campo vetorial. Este em questão terá o componente x de y² menos 9 vezes y, e o componente y será x³ menos 9 vezes x. E vamos lembrar aqui do último vídeo, onde foi mostrada a rotação bidimensional e explicada ela em um campo vetorial. Então, a rotação do campo vetorial V, que é uma função de x e y, é igual à derivada parcial de Q, o segundo componente, em relação a x, menos a derivada parcial de P, o primeiro componente, em relação a y. E pensando um pouco mais aprofundado nisso, do porquê isso realmente acontece, essa parcial Q e parcial x é porque conforme você move da esquerda para a direita, os vetores tendem a ter um componente y pequeno, ou até mesmo negativo, que vai até o componente y positivo, e isso corresponde com uma rotação anti-horária. E de forma semelhante, esse dp e esse dy é porque quando você move os vetores para cima e para baixo, você aumenta o valor y, que vai de positivo a zero e depois a negativo. E nessa situação, mesmo caso esteja decrescendo, também iria corresponder com uma rotação anti-horária. E pegar o negativo disso tudo nos dirá se as mudanças na direção y em torno do seu ponto correspondem ou não à rotação em sentido anti-horário. Sendo assim, nesse caso em particular, começamos olhando para a parcial Q em relação a x. E basicamente nisso, estamos olhando para o segundo componente e pegando a sua derivada parcial em relação a x, onde nessa situação, nada além de x aparece. Então, pegamos sua derivada e conseguimos 3x² menos 9, e essa é a primeira parte. Depois, subtraímos a derivada parcial de P em relação a y, então fica 3y², derivada do y², menos 9. E então o que temos aqui agora é a nossa rotação bidimensional. E vamos entender o que isso realmente significa. Esse campo vetorial que temos agora é correspondente com essa animação aqui, onde tem essas partes que têm uma rotação positiva e outras negativas. E ao observarmos o campo, conseguimos o porquê desses números serem correspondentes com a animação. E agora, ao observarmos na região onde deveria ter uma rotação positiva, aqui é onde fica x igual a 3 e y igual a 0. Então, se dissermos que x é igual a 3 e y igual a 0, toda essa fórmula se torna, então, 3 vezes 3² então 3 vezes 3² menos 9, agora menos a quantidade que estamos utilizando como valor aqui. Estamos utilizando y, então 3 vezes y² é igual a 0, pois y é 0, menos 9. E então essa parte aqui, então 3 vezes 3², que é igual a 27, menos 9. Isso nos dá 18. Então, estamos subtraindo um 9 negativo, que na verdade vamos estar somando. E isso tudo dá 27, um valor positivo. E por ser positivo, explica o porquê de, ao olharmos a representação, termos uma rotação anti-horária na região. Mas e se mudássemos e disséssemos que y é igual a 3 e x é igual a 0? Fizemos tudo isso, mas agora o nosso x é 0 e nosso y é 3. E vamos dar uma olhada no campo onde eles estão. X, que é igual a 0, está aqui, e seguindo essas marcas, que são 0,5, o nosso y vai estar aqui, correspondendo com o nosso 3. Ele está numa região de rotação horária, e se dermos início à animação, conseguimos ver claramente a rotação em sentido horário. E por isso que nessa situação vamos estar esperando um valor negativo. E indo para a nossa conta agora, nós mudamos toda a função. Então agora substituímos o valor de x para 0, então fica 3 vezes 0 menos 9. Então estamos subtraindo 3 vezes y², que fica 3 vezes 3². Depois, menos 9. E essa parte aqui é 0 menos 9, então se torna um 9 negativo. E aqui estamos subtraindo 27 menos 9, que fica 18. Então, estamos subtraindo 18. E o valor total que temos agora é um 27 negativo. E lembremos que por esse valor 27 ser negativo, ele corresponde à rotação horária que estamos tendo naquela região. E caso você fosse simplesmente ficar substituindo os números algumas vezes, provavelmente acabasse notando que se você colocar 0 para x e 0 para y, esses 9 se cancelariam, e por isso que não teria uma rotação ao redor da origem, como observado aqui no nosso campo. E você pode entender sobre cada um dos pontos e sua rotação geral simplesmente utilizando dessa fórmula que mostramos para a rotação bidimensional. E é claro, substituindo x e y pelos valores correspondentes. E essa é uma ferramenta bem poderosa, porque você acredita que é algo bem complicado para se entender, no qual se eu te der esse fluxo de fluido e disser, eu quero que você descubra o número que irá me dizer a direção geral e a força de rotação ao redor de cada ponto, isso iria parecer bem complicado, além de ser muita informação. E essa fórmula ajuda a resolver isso.
E claro, é prático por termos uma fórmula como essa que é bem compacta, ajuda bastante. E é isso, pessoal, espero que tenham aprendido e até a próxima!